Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadosLivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, olá Beto, tudo bem? Oi Tata, tudo bom? Oi pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós Universo, com apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e da pesquisadora Renata Gracioso. Nós Universo está aqui com você de segunda a sexta, sempre neste mesmo horário, reprisado à 1h, certo? A Editora dos Frades, pessoal, lembrando, e a Cia dos Livros disponibilizou uma quantidade da nossa primeira obra, A Gênese da Alma Humana e seu desenvolvimento na Terra, para o programa Nós Universo. Então, para aqueles que enviarem suas perguntas, dúvidas, seus exemplos de vida, pedindo orientação, né, serão presenteados com um exemplar da nossa primeira obra, certo? Perfeito, certo, Tata. Beto? Ótimo. Então envie suas cartas ou WhatsApp, né, por e-mail, nosuniverso@outlook.com, pelo Facebook Nós Universo, pelo WhatsApp 11 994 24 2742 ou ainda por correspondência, Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital. O CEP 05119-000, tá certo? Muito bem. E aproveito para dizer também, pessoal, que continue escrevendo. Tá muito bom. Nós agradecemos. Continue escrevendo. A gente ainda tem alguns exemplares da Sim, Gênese. temos ainda alguns. Né? E se por acaso acabar, eu me comprometo aqui, diante de todos, a enviar já um exemplo as últimas revelações sobre Nós Universo. Nossa, tá certo? A gente tem um pequeno estoque Sim, particular é e a gente disponibiliza ele também caso não hajam mais exemplares da Gênese. É O importante é que vocês participem, porque a participação de vocês é que literalmente norteia o nosso programa. Tanto é verdade que a gente volta a assuntos interessantes hoje também. Ontem nós falávamos um pouco sobre os elementos que compõem o primeiro círculo familiar, né? Pais, irmãos e filhos. Houve muita pergunta enviada para a gente já respondeu a maioria delas, já diretamente nos contatos em que as pessoas nos encontraram. E eu aproveito, né? Óbvio, a gente estava discutindo o que falaríamos hoje no programa. Então decidiu-se continuar falando sobre isso, porque parece que despertou muito interesse em vocês. Então, uma das perguntas que nos chegou, Tata, posso entrar, né, no assunto já direto? Claro, vamos lá. Uma das perguntas que nos chegou aqui versava sobre o seguinte. Você falou em primeiro círculo, né? Então seriam pais, irmãos e filhos. Mas e os avós e avós? Eu fui criado pela minha avó. Uma das perguntas que nos chegou foi exatamente essa. Isso também entra nessa interpretação que você nos passou ontem? Eu já afirmo para você que sim. Claro, na medida em que em que a sua estrutura familiar sofre uma alteração e uma pessoa que seria, por exemplo, do seu segundo círculo, no caso avós e avós, e eles efetivamente passam a ser seus cuidadores, né? Passam a te educar, passam a cuidar de vocês na ausência dos seus pais, eles também assumem, eu não gosto muito de usar esse termo, Tata, mas assumem o karma, entre aspas, tá? Assumem o karma que você, de uma certa forma, estimou, né? Pensou enquanto estava na suspensão, né? Em relação aos seus pais. É claro que, justamente em função de algumas escolhas que nós fazemos durante o caminho, pode acontecer de, sei lá, eu nasci numa família, aí de repente, num evento isolado, eu perco pai e mãe, num acidente ou qualquer outra coisa assim, e aí fico sozinho, aí como eu estava comentando agora, sou criado por um tio, ou por uma tia, ou por um avô ou avó, e isso muda a
a minha concepção ali na hora, muda os rumos daquilo que eu imaginei acontecer por conta do estímulo que meu pai e mãe escolhidos por mim me dariam, mas é importante que vocês percebam que no caso de um evento como esse, o desaparecimento do pai e da mãe, isso por si só já configura um ato de bastante impacto que vai literalmente mexer com a minha vida. Então, eu quero dizer o seguinte, se você escolheu estar com mãe A e pai B, e eles desaparecem por conta de um acidente ou qualquer coisa, o desaparecimento deles, a morte deles, para mim, acaba sendo o prático efeito que eu precisaria realmente receber para fazer uma reflexão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os meus pais, e até mesmo mudar coisas que eu já trazia dentro de mim. Então veja, de nenhuma forma você escapa desse sistema. De nenhuma forma, ainda que eles se ausentem, como eu estava dizendo agora, os pais no caso, você fica sem receber a ação desse mecanismo de evolução, tá certo? De uma forma ou de outra, você sempre é atingido, no melhor sentido da palavra, atingido com esses efeitos. Então você acaba repensando, você acaba se modificando, né? E assim por diante. Então vamos supor aquelas crianças que ficam em orfanatos, né? Uhum. Então os cuidadores teriam essa responsabilidade, então. As crianças de orfanato, Tata, elas estão ali, são cuidadas por profissionais, vamos colocar assim. Sim. Esses profissionais, vez ou outra, a gente até sabe, estabelecem um vínculo mais profundo com uma ou outra criança e praticamente são confundidos como pais, né, daquela criança. Mas o orfanato em si, eu diria, que é uma marca tão forte quanto a morte dos próprios pais. Então, aqueles que cresceram em orfanato, por exemplo, têm uma visão da vida, do mundo, diferente daqueles que tiveram pais. Concorda comigo? Sim, totalmente. Então, isso faz modificações dentro de você. Sim, é verdade. Certo? Então, como eu disse, a ausência dos pais, ou o desaparecimento deles, ou o fato de você ter sido criado por outro parente que não os próprios pais, isso em si já encerra um ato, um elemento para que você realmente repense, reveja e seja um indivíduo diferente a partir dessa constatação, a partir dessa situação. Você entende isso? Entendi. Então, como eu estava dizendo, Tata, a gente não consegue escapar dessa sistemática, desse sistema que foi propositadamente criado para que a gente pudesse evoluir. A engenharia divina, né? É o que a gente chama aqui internamente de engenharia divina. É verdade. Realmente divino. Veja, outras culturas, Tata, principalmente as orientais, elas têm essa questão, essa coisa do karma, né? Falam muito de karma. E tem gente que inclusive acha que o tal do karma é uma coisa negativa. Nada é negativo para você. Tenha em mente sempre isso. O karma, não, mas essa pessoa é um karma na minha vida, você tem que agradecer essa pessoa. Sim. Que de repente, não, mas ele me deixa nervoso, ele me deixa alterado, é o meu colega no trabalho, é um parente, é um primo que eu tenho distante, mas cada vez que eu tô com ele me provoca, sabe, me provoca raiva, eu não suporto aquela pessoa. Pensem bem nisso. Aqueles que te provocam raiva, aqueles que te provocam desconforto de alguma maneira, são abençoados para você. Por quê? Porque são eles que te fazem despertar dentro de você a sua melhor parte, né? Faz com que qualidades dormentes que você tem dentro de si, como a tolerância, como a compreensão principalmente, né? De dormentes passem a ser ativas e você possa encará-los, né, de uma outra forma, possa tolerá-los ou compreendê-los, que eu prefiro até dizer, compreendê-los de uma forma melhor. Então, abençoado seja aquele que chega até você e que te causa algum tipo de desconforto. Você sabe, Tata, que muita gente, você também é minha testemunha, né? Nessas questões, as pessoas falam assim, quando a gente vai atender alguém, é comum a gente ouvir, olha, a minha vida só tem problema, né? Aí a gente ouve mais um pouquinho, né? A pessoa deixa a pessoa desabafar, lógico. Aí a gente, no final desse comentário, a gente vira para a pessoa e fala assim, olha, problemas todo mundo tem. E para te ser muito honesto, os problemas são a matéria-prima para o desenvolvimento do ser humano.
Os então, desafios, vocês entenderam bem? Né? O problema é algo que faz parte da nossa vida. Né? A gente chama de problema porque a gente é teimoso, porque na verdade a gente deveria chamar de desafios. São desafios que fazem com que a gente consiga ser um pouco melhor a cada desafio vencido. A cada dia, né? A cada dia. É verdade. Nossa, mas eu tenho um problema de relação com meu pai, porque o meu filho, porque isso, porque aquilo. Tudo isso te leva a um caminho de desenvolvimento. Te leva a um caminho de crescimento. Ah, mas eu tenho que engolir? Então, não. A questão não é engolir. Você não tem que simplesmente que se forçar a nada. Mas se você conseguir compreender as nuances que estão envolvidas no comportamento daquela pessoa em relação a você, compreendendo, você não precisa tolerar. Você aceita, simplesmente aceita. Não é isso, Tata? É verdade, totalmente. Então, o aspecto que a gente quer passar e tem desejado passar para vocês desde o programa anterior é justamente esse. Que o aprendizado que vem dessas convivências não é mesmo você simplesmente engolir o outro. Não, eu tenho que engolir porque é meu marido, é minha mulher, é meu filho. Não. Você tem que compreendê-lo para simplesmente aceitar a situação. A gente até mencionou, né, tá? Tem 2, 3 programas atrás, não me lembro bem, falando sobre a escolha da profissão, né? Os pais tentando impor uma profissão que dê dinheiro para o filho, visando exatamente que ele não passe dificuldades no futuro, mas esquecendo completamente da vocação. Né? Exatamente. Então, o pai, né, de repente, usando esse exemplo de indicar para o filho uma profissão, ele chega e fala assim, não, você tem que ser, sei lá, você tem que ser engenheiro, seja engenheiro, faça isso, faça aquilo. E de repente, o filho não dá pra coisa, ele tem uma outra vertente, tem uma outra vocação. Né? E o pai não aceita, aí tá vendo? Ele não toleraria o filho, por exemplo, escolher a escola de música, por exemplo, né? Sim. Não toleraria e, portanto, não vai aceitar nunca. Agora, o pai teria que entender que cada um tem uma vocação, tem uma... e essa vocação, até a propósito de tocar nesse aspecto, essa vocação é uma mistura do bioarquétipo dele, das impressões emocionais do bioarquétipo dele, com mais o mental, né? E aí e dessa combinação surge uma vocação, surge uma tendência a desenvolver determinado trabalho, né? E o pai, naquele momento, não entende, né? Ele ignora completamente essas coisas e só fica preocupado com o seguinte: não, ele tem que ser tal coisa, porque senão ele não vai conseguir se sustentar, ele não vai conseguir, ele não vai ter dinheiro, material, imaginando que o dinheiro fosse a única razão para que as pessoas sejam felizes. Então é assim, não é tolerar, como a gente estava dizendo, e sim compreender para poder aceitar melhor uma determinada situação. Na medida que isso acontece, eu cresço, eu dou um passo à frente, eu melhoro o meu desenvolvimento e eu sou um pouco mais humano do que eu era minutos atrás. É verdade. Tá a hora da nossa... Então vamos pro intervalo? Vamos lá. Olha, nem precisei completar a frase. Então vamos lá, pessoal. Rapidinho voltaremos com o programa Nós e Universo. Até já. Até já, pessoal. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e Universo e lembramos nossos ouvintes, para aqueles que perderam os programas anteriores, que vocês podem acessar através do YouTube. Vocês colocam lá, programa Nós e Universo, exibido, aí vocês colocam o dia, o mês, o ano, tá certo? Podemos continuar, Beto? Claro, mas antes eu vou fazer aqui uma reverência a um ouvinte nosso, que foi o primeiro a se cadastrar no YouTube, né? Não que precise, para você ouvir os nossos programas, você simplesmente entra, como a Tata já explicou,
clica lá e ouve. Mas tem alguns que fazem questão de ser os seguidores do YouTube. Então um abraço forte pro Duarte lá de Bertioga, tá? Abraço, Duarte. Valeu, Duarte. Obrigado por ter sido o primeiro a se inscrever. É verdade. Muito bom. Então, joia. E dentro daquilo que a gente vinha conversando no bloco anterior, já haviam perguntas no programa passado sobre quais seriam os outros círculos de relacionamento conosco, né? Partindo do princípio que o primeiro seriam pais, irmãos e filhos. Quais seriam os outros? E quantos círculos teriam? Então vamos à resposta. O segundo círculo, considerado por nós, ele envolve os avós e avós. O terceiro círculo envolve tios, primos de primeiro e segundo grau. O quarto círculo, amigos conhecidos ou que você ainda vai conhecer. E o quinto círculo seriam os relacionamentos afetivos. Esse quinto círculo, na realidade, ele acaba se tornando um primeiro círculo quando essas duas pessoas, né, em função de um relacionamento afetivo, geram uma nova vida. Sim. Então o quinto círculo se torna ou se transforma em primeiro círculo, tá certo? Então é uma forma fácil da gente entender as coisas. E por falar nisso, estava aqui comentando com a Tata, durante aqueles goles de água que a gente toma entre um bloco e outro, né? a gente estava comentando o seguinte, falou, puxa vida, as pessoas, justamente por terem sempre em mente que a vida é difícil, que existe, tudo é complicado, né? Muitas vezes acabam, enfim, enveredando por tantos outros caminhos, uns acabam até caindo na bebida. Eu bebo pra esquecer, porque minha família é terrível, por isso que eu tenho que vir uma vez por semana jogar, sei lá o que, bola, snooker, encher a cara com os amigos, ou com as amigas, etc e tal, porque entende a vida como sendo uma coisa... eu não queria usar, né? Penosa, trabalhosa, né? Sempre complicada, porque traz emocionalmente um peso muito grande para aquela pessoa, porque ele tem aquela ótica de que realmente a vida é um problema, né? Mas na medida em que eu digo para você que o problema é na realidade a solução, tá certo? Que o problema é na realidade um desafio esse que, se for superado, te promove emocionalmente, intelectualmente e como ser, né? Como consciência. Se você conseguir enxergar por esse viés, você com muita certeza vai realmente fazer da sua vida algo muito mais leve e feliz. Vocês compreendem que na realidade é só uma questão de ponto de vista? Se você sair do automático, né? Da sua zona de conforto, da sua zona né? de conforto. Não, mas principalmente do automático, Tata. Você encontra com uma pessoa, e aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Ele fala, tá tudo bem, você fala que tá tudo bem, mas dali a 2 minutos, vocês estão falando, putz, não, fala, a empresa lá tá difícil, minha mulher agora tá com problema, não sei do quê, meu filho não sei o quê. Você sempre vai tratar da coisa como problema, você sempre vai ter uma vida infeliz. Você sempre será infeliz. Se você enxergar a vida como essas situações, você pode ter problema na empresa, né? Um desafio forte na empresa para resolver, ou tá desempregado, e isso é um desafio hoje em dia, com certeza, você se recolocar, né, no mercado de trabalho. Então você tem o desafio de viver bem com a tua esposa, né? Você tem o desafio de viver bem com seus filhos e vice-versa. Se você encarar por esse outro prisma, né? A coisa toda muda para você. A energia que você coloca, e aí nós já falamos, Tata, sobre energia psíquica aqui? Falamos bem pouco. Bem pouquinho, né? Bem pouco. Então a gente fala nos próximos programas sobre energia psíquica, que seria na realidade o teu combustível, né? Aquilo que você emprega literalmente para vencer os desafios, e que de repente, quando você não enxerga mais como problema e sim como desafio, até a injeção dessa energia, né? Até o investimento de energia que você faz nessa coisa fica até um pouco menor e melhor. E aí isso vai refletir imediatamente como uma sensação boa. Você vai perceber que a vida não é tão complicada e, obviamente, a dinâmica disso muda ao teu redor. O que acontece é assim, na medida em que você encara as coisas como desafio e não mais como problemas, tudo flui melhor ao teu redor. Exatamente. É impressionante como a simples mudança de olhar sobre um determinado assunto facilita as coisas para você.
Clareia, né? Clareia. Totalmente. É impressionante. É como se você, inclusive, estivesse de fora do assunto. Sou prova viva disso, viu, pessoal? É como se você estivesse fora do assunto, olhando tudo de fora, de um ângulo panorâmico. É verdade. Você fala, olha aqui, era só mexer aqui que dava certo. E aí você tem a chance até de fazer. Portanto, num próximo, vamos colocar assim, num próximo, entre aspas, problema, tente encará-lo como desafio. Exatamente. Tá certo? Mude seu olhar sobre isso. Antes de você pirar com o problema, enlouquecer com o problema, faz de conta que ele é algo sólido, é um objeto sólido, e tente girá-lo para olhar para esse, entre aspas, problema por todos os ângulos que ele realmente tem. Veja, certas coisas que a gente inclusive diz, que chama de problema, às vezes nós damos a dimensão de problema para aquilo. Às vezes nem é tudo isso. O grau, né? O grau que você A gente atribui. brinca aqui internamente e fala assim, você botou muita gordura no negócio. Então o troço era pequenininho e você se descabelou, né, encheu de gordura. Exatamente. E agora tá, né, parece um bicho de 7 cabeças. E realmente não é. Por isso que eu sempre recomendo às pessoas para pegarem os objetos, pegarem os problemas e imaginarem como se fossem objetos e olhar ao redor deles. Coloca numa caixinha, né? Perceber todos os verdade, ângulos todos dele e os falar, olha, ângulos. o que pode acontecer de pior nesse sentido? Isso. E o que pode acontecer de melhor? Isso. Que outro ângulo tem? Tem esse, tem aquele. E você considerando as coisas dessa forma, você vai acabar conseguindo resolver mais fácil, vai empregar menos energia psíquica Exatamente. sua, você vai se sentir menos cansado, cansado. tá certo? E mais disposto a fazer outras coisas, certo? Encarar como de fato são, né? É verdade, é verdade. Sem as devidas gorduras, entre aspas. Sem as benditas gordurinhas, é verdade. Então você vai... os problemas, os desafios serão coisas mais dietéticas para você. Sim. Muito mais fácil de você muito resolver. mais fáceis, não Bom, tenha e por dúvida. falar nessa coisa de resolver, a gente estava também aqui conversando agora há pouco sobre as soluções, né? Que as pessoas acabam indo buscar como forma de, sei lá, tentar resolver os seus, entre aspas, mais uma vez, problemas. Então nessas, né, o pessoal sai, sei lá, vai para terreiro de macumba, vai para cartomante, vai não sei para onde, e em especial hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre as constelações, tá? Muita gente apela para as constelações. Esse sistema de constelações, pessoal, ele é uma coisa, ele tem um cunho científico porque ele foi criado, desenvolvido inicialmente pelo seguidor de Freud, o Jung. Né? Uhum. E usando de ferramentas como a representatividade, por exemplo, para recriar sistemas, e vocês devem entender sistemas como sendo, por exemplo, família é um sistema, trabalho é um sistema, tá? E recriando sistemas usando a visão justamente externa. Eu vou dar um exemplo rápido para quem nunca viu isso. Então eu sou lá um consulente, eu quero me consultar e quero usar a metodologia das constelações. Então eu vou a uma pessoa que, né, entende desse assunto e ele lá então fala, ok, você tem um problema? Tem, olha, qual é o seu problema? Eu conto resumidamente, não dou detalhes, tá certo? E no final das contas, a pessoa ali, o que está coordenando o trabalho, ele chama outras pessoas ali da plateia para representar os elementos que eu descrevi na minha narrativa. Vamos supor que o meu problema seja lá, para variar um pouco, pai e mãe, né? Uhum. Então, ele vai chamar uma pessoa da plateia para ser a mãe, uma pessoa da plateia para ser o pai, outra para ser você. Você fica como observador e ele do teu lado vai narrando e vai orientando as pessoas ali que estão representando as pessoas dessa sua situação para que você note na reação delas o que está acontecendo de fato na sua vida. Ora, aqui vem o meu comentário agora, Beto comentando. Aqui é importante vocês prestarem atenção. Funciona isso? Olha, eu posso dizer para vocês com experiência que isso é relativo. Por que é relativo? A intenção de Jung, quando desenvolveu essa observação, esse sistema de observação, não era para determinar fatidicamente que o que aconteceu com você era aquilo que aquelas pessoas acabaram por representar na tua frente. Porque elas agem de acordo com um impulso e um estímulo independentes de qualquer coisa. Vamos imaginar que eu tenha pego 2, 3 pessoas da plateia para representar minha família e eu mesmo, durante essa tal de constelação,
E ali aquelas pessoas, sei lá, uma tava com problema X e a gente não sabia, a outra tava com problema Y e a gente não sabia, a outra tava de mau humor e ninguém tinha percebido. E na medida em que o interlocutor lá pede para elas se posicionarem e reagirem, se deixarem levar pelo momento, elas acabam tendo um comportamento que muitas vezes é baseado nelas mesmas, né? Fruto até do emocional delas naquele momento. E isso não pode necessariamente, ou não quer dizer necessariamente que representa aquilo que acontece com você na vida real. Tomar muito cuidado com esse tipo de sistema e com quem faz esse tipo de coisa, porque tudo isso é muito subjetivo, tá certo? Muito subjetivo. Jung teve uma visão sobre isso, e quando criou essa sistemática, não foi ele que criou as constelações, tá? Deixa eu deixar bem claro. É que a forma de ver esse tipo de situação foi adaptada por um alemão, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele tá vivo, inclusive, tá? Mora em uma cidade da Alemanha. Ele e a esposa é pai e mãe das constelações. Ele tem um sistema de olhar usando essa experiência desenvolvida por Jung, mas é muito, como eu falo, subjetivo, tá certo? Os resultados podem ser extremamente variados e o resultado, se for variado, se não for verdadeiro, ele acaba te influenciando. Sim. Porque o interlocutor acaba dizendo assim, olha, então veja, seu pai não conversa com você porque, pronto, ele teve lá uma outra namorada e ele projeta isso em você. É muito relativo, gente. Ninguém domina esse tipo de informação. Eu posso dizer isso para vocês porque, como eu disse, acho que no bloco ou no programa passado, nós trabalhamos muito em tempos passados aí, com a hipnoterapia. Então nós ouvimos muitos relatos, né? E que eu posso dizer para você, nem mesmo em processo hipnótico a gente consegue tirar tanto detalhe como de repente as constelações pretendem às vezes fazer. Então tomar muito cuidado com esse tipo de resultado, esse tipo de informação, porque nem sempre, né, elas vão refletir exatamente o que são. Agora, tem pessoas sérias que trabalham com as constelações, inclusive aplicam isso em empresas para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, mas fazem isso com um cuidado muito grande, não é? E com interpretações mais limitadas, porque se passar do certo ponto, pode mais trazer problema para você. Ao invés de ajudar, atrapalhar. Exatamente. Né? Profundamente. Então a gente aproveitou o finalzinho do programa de hoje para estar falando um pouco sobre as constelações, mas não, na verdade, criando um óbice, né, uma observação negativa a respeito disso, mas mais dizendo para vocês tomarem um pouco de cuidado, porque na realidade a ideia não é você buscar uma solução pronta, né, ou buscar um diagnóstico exato do que acontece com você, com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, com seu marido, seja lá com quem for, porque o grande barato dessa vida é justamente esse. Você descobrir. Verdade. E você só vai descobrir se você tiver a mente aberta. Encarar, se você sair do automático, né? Parar de imitar as outras pessoas, parar de imitar a sociedade como um todo e olhar de uma outra forma para aquele que está te incomodando, para aquele que está te trazendo algum tipo de desafio naquele momento. Como eu falei agora há pouco, olhe por todos os ângulos, tá certo? Para depois concluir alguma coisa. Os sistemas existem, né? Tanto é verdade que nós criamos 5 círculos diferentes para todo mundo entender um pouco melhor o que é a família ao nosso redor. E no primeiro círculo, no primeiro sistema, você tem bem esse tipo de prerrogativa. É bom que você esteja com a mente aberta para entender o porquê que seu pai e sua mãe são assim, e o contrário também, para poder conviver melhor com eles e não simplesmente aceitar porque eu tenho que aceitar porque é pai e porque é mãe, mas simplesmente porque eu tenho que compreender como eles funcionam para eu poder crescer como indivíduo, como consciência viva. É verdade. Certo, Tata? Certo. Então é isso aí. Nossa, de novo. De novo. Muito rápido, pelo menos pra gente, viu, pessoal? Passa bem rápido, é verdade. Então voltaremos amanhã, né, com mais um programa Nós e Universo. Vale a pena a gente passar nossos endereços de novo? Sim, por favor, vamos lá. Então envie suas perguntas, né, ou sugestões, ou então suas dúvidas, né, se quiser compartilhar conosco seus casos, seus problemas, tá certo? Através do nosso e-mail, noseuniverso@outlook.com. Siga-nos pelo Instagram, Nós e Universo. E curta a nossa página também, Nós e Universo, no Facebook. Também pelo nosso WhatsApp, 11 994 24 2742.
Ainda aqueles que querem mandar correspondências, vocês podem enviar pelo nosso endereço, Avenida do Anastácio, 1240, Conjunto 21, São Paulo, capital, o CEP 05119-000, tá certo? É isso aí, Tata. Então voltaremos amanhã, pessoal, né? Voltaremos amanhã. Eu ia falar boa tarde, bom dia. Tá certo, então. Até amanhã, pessoal, se Deus quiser. Até amanhã, Beto. Tchau, Tata. Até amanhã. Tchau, pessoal. Um abração, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.